que é o pecado? É uma pergunta. O que é o pecado? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João 3, 4. Primeira João 3, 4. A Bíblia diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós entendemos que o pecado, ele é uma violação de um preceito religioso. É uma desobediência a qualquer norma ou preceito, é uma falta. Por favor, preste atenção nisso. O pecado é um erro diante de Deus. É aquilo que desagrada ao Senhor. Poucas vezes eu tenho falado sobre esse assunto tão diretamente. E eu quero te dizer logo de início que a minha intenção não é acusar. Quem acusa é o diabo. Mas a minha intenção é confrontar você a respeito da sua própria vida. Tem muita gente que está querendo os milagres de Deus. Tem muita gente que está querendo provar das bênçãos de Deus. Mas, mesmo sendo crente, mesmo estando dentro da igreja, está com a vida travada. E você às vezes tem orado e dito: Deus, por que nada do que eu faço dá certo? Por que as coisas que eu quero fazer não dão certo? É bem provável que algo esteja travando esse processo de bênção na tua vida. E o pecado, ele faz com que isso aconteça. É uma violação a algo que Deus estabeleceu na sua palavra. E eu quero te dizer que o verdadeiro evangelho, ele é ofensivo. Ele não vem para fazer um carinho na tua alma. O verdadeiro evangelho vem para te confrontar. O que foi que Jesus fez quando ele veio? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele chamou gente de raça de víbora. Ele chamou gente de sepulcro caiado, de árvore podre. Você está bonito por fora, mas por dentro você está oco. Você está podre. Jesus trouxe um evangelho confrontador. Não foi um evangelho assim, água com açúcar. Não, meu irmão. Foi aquele evangelho que veio para sacudir as nossas vidas, para nos tirar da nossa zona de pecado, de conforto, e nos trazer para o centro da vontade de Deus. João Batista, da mesma forma, ele que veio para preparar o caminho do Senhor, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, se você quer morar no céu, se você quer ter uma vida eterna, você precisa se arrepender. O evangelho, ele te confronta, ele nos confronta. Ele tem que causar um impacto nas nossas vidas. E se você disser assim: pastor, mas o evangelho é ofensivo para mim, foi mais ofensivo ainda para Jesus. A Bíblia diz em Isaías: ele levou sobre si nossas dores, pecados, iniquidades, maldições, foi pregado numa cruz, e por causa dessas feridas, desses açoites, desse sofrimento é que eu e você podemos ser sarados. Jesus levou sobre si uma condenação que não era dele. Não foi ele que pecou, fomos nós. Foi a raça humana. E Jesus se fez homem como nós, para nos salvar, para se sacrificar. Eu já falei uma vez que na época passada, os sacerdotes, eles pegavam um animal. O povo vinha, colocava sua mão sobre a cabeça do cordeiro, transferindo o seu pecado para aquele animal. O sacerdote então o sacrificava diante de Deus pelo pecado dele e do povo. Mas aquilo era um ritual. Quando Jesus vem, ele é o supremo e maior de todos os sacrifícios, o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E ele dá a sua vida. A partir disso,
Não é preciso mais sacrificar animais, só é preciso crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Até nós, os gentios, nós não somos o povo hebreu, nós somos adotados, nos fizemos nação santa, no sentido de que aceitamos a Cristo, mas até nós, que não éramos aquele povo, fomos encontrados por esse amor, fomos achados por esse amor. Então, você precisa entender isso nessa noite. O pecado é descrito na Bíblia como transgressão à lei de Deus, ou seja, o pecado é aquilo que nos afasta da comunhão com Deus. Uma das piores coisas que o pecado gera é a vergonha, é o afastamento. Se você já passou por essas fases, você é um cristão, você está na igreja, você cai em pecado, como a gente costuma dizer no nosso crentez. Você caiu em pecado. Talvez naquele momento, aquilo te causou uma dor no coração, o Espírito Santo estava te falando: ei, sai dessa lama, você está se afundando, mas você persistiu. Com o tempo o pecado cauteriza a tua mente, você começa a achar que pode, que está valendo, você pode fazer o que você quiser. E aí você se depara com a realidade de que você está longe de Deus. Um filho que deixou a casa do pai. Um filho que se apartou do seu pai. O pecado, meus irmãos, teve o seu começo no céu. No céu, pastor? No céu, através de um anjo chamado Lúcifer. A Bíblia nos mostra em Isaías que Lúcifer, também conhecido como estrela da manhã. Olha que título poderoso. O mais bonito, o mais poderoso, brilhante de todos os anjos. A Bíblia diz em Isaías 14:12, você pode ler depois, que ele desejou ser igual a Deus. Ele disse: eu levantarei o meu nome ao mais alto nível, eu estarei acima de Deus, eu me sentarei no trono dele. A Bíblia nos mostra claramente que Lúcifer, sendo um anjo criado por Deus, desejou o lugar do seu Criador, e por isso ele foi lançado do céu com a terça parte dos anjos, que ele conseguiu corromper, por causa do seu pecado. O mesmo pecado de Eva, o mesmo pecado de Adão, quando o diabo se coloca como uma serpente, os engana, dizendo para eles: comam da fruta. Preste atenção nisso. Comam da fruta, porque vocês terão conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem essa fruta, vocês verão igualzinho a Deus, igualzinho como Deus vê. Vocês serão como Deus. Está aqui. E eles comeram aquela fruta, mas por desobedecer a Deus, eles perderam todo o favor que eles tinham da parte do Senhor. Tem muita gente que está fazendo isso com Deus nas igrejas. Tem muita gente que está querendo assumir o lugar de Deus na sua própria vida. Irmão, foi o que eu preguei antes das ofertas. Você tem que estar disposto a orar e realmente acreditar e confiar e descansar de que Deus está agindo na sua vida. Não queira fazer o papel de Deus. Sabe, esse ano eu tive uma grande decepção, porque eu tentei fazer o papel de Deus na vida de um familiar meu que eu amo muito. E depois de tantos anos pregando o evangelho para ele, e vendo que aparentemente aquilo não causa nele um impacto, nós tivemos uma briga, uma discussão. E essa discussão fez com que nós tivéssemos um problema de relacionamento. Graças a Deus hoje a gente está caminhando juntos. Nos resolvemos, pedimos perdão para o outro, está tudo bem. Alguém da minha família que eu amo. Mas houve um momento que eu parei e pensei no meu momento devocional, dizendo: Deus, eu não sou o Senhor. Eu não posso convencer o homem do pecado. A única coisa que eu posso fazer a minha parte é ter um bom testemunho, é ser um homem de Deus, resplandecer um evangelho saudável, para que essa pessoa na hora certa se permita também viver uma vida com Jesus. Mas eu não posso convencer. Tem gente que está com raiva porque já pregou tanto para fulano e fulano não se converteu. Você não é o Espírito Santo, meu irmão. Você não é o Espírito Santo, você é um canal do Espírito Santo, é diferente.
É só o Espírito Santo que tem poder e autoridade para convencer alguém sobre o seu pecado. Mas tem gente que está querendo assumir o lugar de Deus. Tendo sido renomeado como Satanás, ele trouxe o pecado à raça humana, no jardim do Éden, onde ele tentou fascinar o homem com uma vida que não era bem o que ele contava. Porque o homem, ele passou a suar para comer, do suor do seu rosto agora você comerá. Você vai pisar a serpente, mas elas vão morder o teu calcanhar. Há uma marca sobre a tua vida, e infelizmente nós herdamos isso de Adão. Como o próprio Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Como uma criança pode nascer em pecado? Porque a humanidade, através do primeiro homem, pecou contra Deus, desobedecendo um desígnio, desobedecendo uma ordem. E hoje, nós herdamos essa condição. O homem só pode ser salvo quando ele crê em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Nós temos uma tendência a transgredir a lei de Deus, nos rebelar contra Deus, nos fascinar por querer assumir o controle. Não adianta. O universo, ele está girando, ele está acontecendo, porque Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Não adianta. Mas nós temos uma inclinação inerente ao pecado, uma natureza interior. Nós temos uma tendência. A Bíblia diz que nesse exato momento há uma luta acontecendo dentro de cada um de nós, na nossa vida, da carne contra o Espírito. Aquele que alimenta a sua carne vai ter ali um resultado, as obras da carne. Mas aquele que alimenta o seu espírito com as coisas de Deus, ele vai ter o fruto do Espírito, ele vai frutificar diante do Senhor. Mas você precisa saber que lado você está alimentando para que você possa vencer essa condição. E eu quero deixar uma coisa bem clara, para que não haja dúvida. Se você ler Êxodo 20, você vai encontrar uma relação dos 10 mandamentos. E a Bíblia está falando sobre, por exemplo, idolatria. Eu acho engraçado, porque tem um monte de crente condenando os católicos. Talvez você não está adorando em casa uma imagem, mas você pode estar adorando alguma coisa que você tem. Você pode estar adorando um carro, você pode estar adorando um celular, você pode estar adorando alguém. E idolatria se baseia no fato do que é mais importante. Se tem coisas na tua vida que tem te tirado da presença de Deus, até o seu trabalho, alguma coisa que tem te impedido de ser bênção para o reino, é idolatria. Porque a idolatria se caracteriza por dar mais importância a alguma coisa do que a Deus. Agora, quando você diz, como o livro do pastor Luciano Subirá, até que nada mais importe, eu quero buscar Jesus até que nada mais importe. Se Jesus para você é a pessoa mais importante da sua vida, então Ele é o seu ídolo. Você está idolatrando a pessoa certa. Jesus é digno de ser adorado. A Bíblia também fala sobre usar o nome do Senhor em vão. Tem um monte de gente que está fazendo isso, e crente. Quem não fez isso no jogo do Brasil agora? Foi Brasil e Costa Rica, né? Em nome de Jesus, Neymar, em nome de Jesus, faz gol, Neymar, em nome de Jesus, gol. Tinha gente orando. Eu vi um pessoal dizer: irmão, pelo amor de Deus, não use o nome de Deus com isso aí, porque lá na Costa Rica tem crente. Tem um crente lá na Costa Rica também. Costa Rica falou o que? Espanhol? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tinha um lá correndo. Tem gente que está usando o nome de Jesus com coisas em que Jesus não está envolvido. Ore para que Deus use os atletas para ganhar outros atletas. Desonra aos pais. Violação do dia do Senhor. Você não tem separado um tempo para estar com Deus. A Bíblia fala sobre homicídio, adultério, roubo, maledicência, cobiça. Eu lamento, irmãos, mas tem muito crente que está cobiçando as coisas do irmão.
ao invés de se alegrar pela alegria e o sucesso do outro, ele está cobiçando a vida, ele queria ter a vida e as coisas do outro. Tudo isso é pecado e vai infringir a lei de Deus. Tem outros que são relativos, por exemplo, nós temos, eu não vou dizer quem é, mas nós temos um pastor aqui na igreja que é vegano. Outro dia ele chegou para mim dizendo que agora vai parar de tomar café porque descobriu que faz mal. Eu falei, quando é que tu vai trazer outra coisa nova para mim? É um discípulo muito amado, mas ele tem esse negócio. Eu não sei se é o vegano que só come a fruta que cai do pé, porque se tiver no pé ela está viva e tem que cair do pé para poder comer, umas coisas assim estranhas demais. Tá bom, ele é um homem de Deus. Não vou dizer que ele está tocando piano aqui em cima. Se você convidar o pastor Richard para ir na sua casa, irmão, não ponha filé na mesa, irmão. Aquela carne de sol. Porque Paulo disse, se comer carne escandaliza teu irmão, não come não. Agora se ele disser assim, não irmão, eu vou, pode botar o filé na mesa, tudo bem. Mas você entende que comer carne não é pecado, mas se isso escandaliza alguém, pode ser. Pode ser. E tudo é relativo. Assim, uma parte é relativa, né? Eu me lembro de uma vez que eu trouxe meu amigo, o pastor Fred Arraes, para ministrar aqui na igreja. Fui buscá-lo no hotel, durma bem. Já era assim umas 7h15, 7h20, o culto era 7h30. Eu bati na porta do quarto, vi uns gritos lá de dentro, ninguém abriu, eu entrei, estava ele e a banda dele jogando videogame. Vai lá, é gol, vai, é gol e tal. Na hora me bateu um gelo no coração, eu falei, esse culto hoje não vai funcionar. O homem veio para ministrar louvor, Senhor, para pregar, e eu entro no quarto, falta 10 minutos para o culto, eu pensei que o homem está de joelho orando, intercedendo, usa a minha vida, Pai, porque eu sou assim, o pastor está dizendo, ele também, eu não funciono, meu irmão, se eu estiver jogando videogame, eu te vir para o culto. Eu sento na minha sala, ponho aquele hino assim, tão profundo, e fico ali às vezes chorando, sozinho. Deus me usa essa noite, me dá a tua graça, eu venho e ministro. Mas tem uns amigos meus, outro dia me levaram para ver o filme do Drácula. Estava em Brasília, terminou a conferência, e um amigo falou para mim, vamos no cinema? Vamos. Estava passando Drácula. Era o único filme naquela hora, fomos ver só para descontrair. Irmão, eu saí vazio. Eu deixei minha unção naquela sala de cinema. Mas sabe como é que ele saiu? Pastor Ricardo Vasconcelos. Benzaço. Aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, por que tu me trouxe aqui? Eu estou vazio, eu estava bem com Deus, rapaz. Eu tô seco. Me leva para casa que eu tenho que ter um tempo de oração. Ele começou a rir, dizendo assim, pois se tu me levasse para a igreja agora, eu pregava, profetizava, falava em língua e enfermos eram curados. Isso não me afeta. Quando eu vi meu amigo Fred Arraes jogando, eu falei, acabou esse culto. Mas aí o homem veio, pegou o violão, o microfone. Quando ele deu o primeiro acorde, a glória desceu. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei na cadeira numa crise tão profunda. Não é possível, meu Pai. Meu Deus, às vezes eu passo o dia jejuando, orando, eu vou pregar, não acontece nada. O cara estava jogando FIFA. Sobe no púlpito e a glória vem. Não é possível, Senhor. Tem alguma coisa com esse negócio de FIFA. A questão é que jogar FIFA não é pecado, irmão. Se você tem moderação, se você faz isso por uma diversão, isso não toma o lugar de Deus, não é pecado. A questão é aqui, ó, a minha caixinha pessoal. Não vai querer fazer tudo o que outros estão fazendo. Você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa especial. Eu, Heber Trigueiro, jamais serei encontrado num hotel jogando FIFA antes de um culto. Você vai me encontrar me concentrando, pedindo a graça de Deus.
Mas tem outros que eles já estão consagrados, eles são de Deus. Para eles não faz diferença. Mas para mim, ver o Drácula acabou com a minha vida. Mas você precisa entender que há algo aqui. Tem gente que está dizendo: Deus, me cura desse câncer no meu pulmão. Mas passou a vida inteira fumando, sabendo que estava se destruindo. As pessoas estão querendo um milagre de Deus depois de uma vida inteira de pecado. Deus pode te restaurar, mas o pecado traz consequências. Não existe pecado pequeno ou grande, mas tem consequências. Aí tem um monte de crente criticando os outros, mas mente. Você está dentro da igreja, mas você mente. Você não é honesto com as pessoas. Eu lamento, mas eu quero te dizer que você pode ter uma aparência e você pode não ter um coração. E o que vai atrair a presença de Deus não é a tua aparência bonita, mas é o que você tem aqui dentro. É como você caminha aqui dentro. Muitos traíram suas famílias a vida inteira e agora querem a restauração do seu lar. Deus pode fazer. Deus pode. Mas às vezes, meus irmãos, tem algumas consequências que serão difíceis para lidar. Deus pode fazer, mas não podemos olhar para a graça como uma licença para o pecado. Jesus morreu na cruz, a graça está sobre mim, eu posso pecar porque Ele me perdoa. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Se você teve uma vida de pecado e você se converteu, a Bíblia diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, são nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E os teus pecados foram lançados no mar do esquecimento, e deles o Senhor não se lembra mais. E a Bíblia diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, Deus, daqui para frente não, eu me converti, mas eu vou pecar porque Deus vai me perdoar. A graça dele vai crescer. De modo nenhum. E Paulo diz: como nós viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Eu lembrei do pastor Djalma Toledo dizendo que queria pecar. Aí tem aquela história de um pastor muito decepcionado com algumas coisas e disse: hoje eu vou na boate. Não, hoje eu vou beber, hoje eu me acabo. E aí ele vai, entra numa boate e de repente ele é abordado por uma irmã da igreja dele. Tem essa história? Assim: pastor, o que o senhor está fazendo aqui na boate? Ele na hora acordou e disse assim: eu vim te buscar, minha filha. Eu vim te salvar desse lugar. Isso não é lugar para você. Vem, Deus tem um futuro para a sua vida. Ele disse: não tem jeito, até na boate Deus põe o cidadão na minha frente. O pastor Djalma disse: o que eu queria fazer não dava certo. Eu provei cerveja, aquilo foi a coisa mais horrível da minha vida. Um negócio amargo, estranho. Eu quis pecar, eu vou pecar, fumar, quase morri sem ar. Pior coisa, irmão, se for para pecar eu peco, mas com cigarro e cerveja não dá. Aí ele foi na boate, encontrou a menina e o cara falou: essa menina aí é para você pecar. A menina olhou para ele e disse assim: Djalma, o que você está fazendo aqui, Djalma? A prostituta falou para ele: o que você está fazendo aqui, Djalma? Você é um menino de Deus, esse lugar não é para você, vai para tua casa, rapaz. Ele disse assim: irmão, a prostituta não me quis. Eu não presto para o pecado. E eu quero te falar, aqueles que são nascidos de Deus, que são redimidos pelo sangue de Jesus, ele pode até chegar no momento certo. Mas eu vou te falar, alguma coisa vai falar mais alto dentro de você. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se você tem achado o mundo mais atrativo do que Deus, você tem que nascer de novo. Se você tem achado o pecado mais atrativo do que a presença de Deus, é porque você não conheceu Deus. Você sabe, eu concordo com a teologia de que uma vez salvo, salvo para sempre. No sentido de que quem é salvo de verdade,
quem teve um encontro real com o amado Senhor Jesus Cristo, esse alguém nunca vai trocar Jesus por momentos de pecado, por momentos de prazer, por momentos no mundo, porque Jesus é melhor que tudo isso. Senhor, um mergulho na tua presença é o que eu preciso. O salmista disse: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida no seu santo templo, na sua presença. A Bíblia diz em Gálatas 6, não vos enganeis, de Deus não se zomba, não se brinca com Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que todos pecaram e carentes e carecem, ou destituídos foram da glória de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo, Ele te chama. Ele te chama. O Espírito Santo te chama para um relacionamento com Ele e com Jesus. Irmão, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de amor por Deus. A maior consequência do pecado é a morte. O que isso envolve? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa semana eu fui em mais um velório. Na minha função, infelizmente, eu já passei por vários. Mas o que chamou a atenção dos familiares nesse velório foi o fato da rapidez com que aquele senhor morreu. Um senhor atlético, estava bem, fisicamente bem, tranquilo. De repente teve um infarto e partiu. De repente, assim, rápido. Eu disse: Deus, me dá uma palavra para falar nesse velório. Me inspira aqui, Espírito Santo. E o Espírito Santo falou para mim: fala sobre o de repente. Fala sobre o momento chave. A Bíblia diz que dois estarão no campo, um será levado, o outro vai ficar. Que Jesus vem como aquele ladrão. Ladrão não deixa bilhete, irmão, na porta da tua casa ou no carteiro, né? Meu nome é fulano, estou planejando um assalto à sua casa, se prepare, 3:30 da manhã eu passo. Ladrão faz isso? Não. Se ele avisasse, a gente estava preparado. A Bíblia diz que Jesus vem assim. Você não sabe a hora. Você precisa estar preparado, porque Jesus está voltando. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele: Jesus está voltando. Diga para a pessoa do outro lado: eu não tenho problema. Eu sei que um dia eu vou passar pela morte física, mas não pela morte espiritual, porque espiritualmente eu vou receber um corpo incorruptível, um novo nome, e eu vou poder habitar eternamente na presença do meu Deus. Por que tem muito crente que não tem certeza de salvação? Você pergunta para ele: você tem certeza para onde você vai se você morrer? Eles não têm certeza. Mas como? A Bíblia te dá esse direito. Se você foi nascido de Deus, nasceu de novo, você pode ter a certeza e afirmar a sua vida eterna. A Bíblia diz em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O céu existe, pastor? Existe. O inferno existe? Existe. Se eu não acreditasse nisso, eu não seria um pastor.
e provavelmente você também não estaria aqui. Isso tudo envolve a pior das consequências, o afastamento de Deus e a morte eterna. Agora a questão é a escolha. O Senhor disse em Deuteronômio: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolham a bênção. Por favor, escolham a bênção. Deus ainda está dizendo: escolham aquilo que é bênção. E o homem pode ser salvo, pastor? Claro que pode. Eu posso ser salvo porque eu sou bom, porque eu sou um cara legal. As obras não salvam. Eu ajudo os pobres, eu dou cesta básica, sabe? Uma vez por mês eu faço uma revisão no meu guarda-roupa, eu tiro roupas e eu saio doando para os mendigos. Isso não vai te salvar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso vai me valer. Eu serei como um sino que faz um grande barulho, mas que é oco por dentro. Você precisa ter um posicionamento real de amar a Deus, de se entregar. O homem não pode ser redimido por suas obras. O homem pode ser redimido apenas pelo sangue poderoso de Jesus. Sangue derramado na cruz do Calvário. E meu irmão, você pode ser o pior pecador, mas Jesus olhou para aquele homem na cruz ao seu lado, um homem arrependido, um criminoso, e falou: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. O que você fez acabou aqui. Você creu em mim, acabou aqui. O homem pode ser santo. O homem tem que caminhar num caminho de santidade. É claro que isso tem um preço. Paulo mesmo disse em Romanos 7, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu acabo fazendo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Mas me livrando de todo o embaraço e de todo o pecado que tão tenazmente me assedia, eu corro para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem pode subir ao Monte Santo de Sião? Aquele que tem mãos limpas e aquele que tem um coração puro, esse verá o Senhor. Eu quero te dizer que haverá uma grande recompensa. A Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, não espera ter uma vida fácil. Não espera ter essa vida confortável demais. Porque você precisa entender que se você quer viver o Evangelho, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme com aquilo que você está vivendo. A coisa está tão feia que o que é que tem acontecido? Você está lá assistindo aquela novela e a amante tomou o marido daquela senhora. Você é crente, mas você termina aquele capítulo desejando que a amante fique com o marido da outra, porque aquela amante é tão gente boa e aquela esposa é uma megera. E você diz assim no seu interior: eu queria tanto. Eu que sou homem sei como é ver filme de ação, né? Tiroteio. E você fica torcendo para o bandido matar o policial, porque o bandido é um cara diferente. Porque o filme vai pintar o bandido como um justiceiro, um cara que quer justiça, que está procurando. Então você termina o filme torcendo para que o bandido seja o vencedor. E o diabo muitas vezes vai mudando os nossos parâmetros, aquilo que nós acreditamos. Porque o pecado, ele é sutil, ele não vem de uma vez. Ele não te pega de uma vez, ele vai te rodeando. Você está com dificuldade no casamento, o diabo põe na sua vida um homem elegante, bonito, cheiroso e com a conversa, meu irmão, de novela.
Aí as coisas que o teu marido não te diz em casa, ele vai te dizer no trabalho. Você é tão bonita. Olha como essa roupa te valorizou. E o marido lá, meu Deus, eu ia dizer uma coisa, mas não vou. Mas pensei. Está lá sem valorizar a própria esposa. Tem até aquela expressão dos nordestinos, eu sou paraibano, e tem uns que dizem assim: rapaz, nada que eu faço dá certo, parece ter uma cabeça de burro enfiada no meu quintal. Já ouviram isso? Tem um monte de crente que está com a cabeça de burro na sua vida. É o pecado escondido, são as escolhas erradas. Você está enfiando uma cabeça de um burro lá. As coisas estão travadas. Depois perde a esposa. O que eu fiz? O que foi? Essa mulher, é claro que isso não dá justificativa para alguém trair. Mas muitas vezes você pode ter contribuído por não ter valorizado a pessoa que mais te amou. Ah, pastor, eu fui tentado. Eu estou sendo tentado. José também foi pela a Potifera. A Patifa, né? Esposa de Potifar. Sabe o que ele fez, irmão? O que foi? Correu. Me diz uma coisa, você acha que a Potifera era feia? Irmão, devia ser uma mulher bonita, bem vestida, cheirosa. Chegou perto de José, um rapaz que não tinha relacionamento com nenhuma mulher, e diz assim: vamos lá? Vamos ter um momento? José olha para ela e diz assim: olha, o teu Senhor, o nosso Senhor, só me vetou você nessa casa. O restante, em tudo eu posso mexer. Só você não, que é a esposa dele. E eu não farei nada que desagrade o meu Deus. Sabe o que aconteceu com José? Ele foi acusado de estupro e foi preso. Mas ele tinha uma coisa. Irmão, ele tinha uma coisa. Ele tinha o respaldo de Deus. Deus viu tudo. Deus viu a cena, Deus viu tudo. Deus assistiu na televisão do céu. E quando José sai daquela prisão, ele se torna um dos homens mais poderosos. E eu diria que o segundo homem mais poderoso de toda a terra, da nação mais poderosa e rica da época, o Egito, governador do Egito. Às vezes eu, pastor Heber, sou criticado por causa de algumas decisões minhas, por causa de algumas coisas que eu faço. Mas sabe o que me traz tranquilidade ao coração? É o respaldo do meu Deus. Eu estou aqui nesse altar porque Deus me pôs aqui, não porque eu pedi para estar. Enquanto eu continuar fazendo aquilo que Ele quer que eu faça, eu terei a aprovação e o apoio dEle. Se você continuar caminhando uma vida santa, renunciando ao pecado, você pode dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você é alguém que tem feito o que a Bíblia te ensina, você pode orar a Deus, dizer: Deus, age na minha vida. O Senhor conhece o meu coração. E terminando, pastor, além de todos esses pecados, deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus te deu talentos e você não usa o que recebeu, isso é pecado? Talvez você não queira se comprometer, você até pode ir para o céu, mas um dia você vai perceber que não viveu os propósitos de Deus. Meu irmão, você acha que você fala bem porque Deus quer que você venda alguma coisa? Você pode ser um bom vendedor, mas se você fala bem, Deus te dotou de um talento para ganhar a vida, você pode ser um evangelista. Eu não acredito que Deus te deu esse talento só para você vender mercadorias, porque essa vida aqui é muito passageira. A Bíblia compara a nossa vida na terra como um piscar de olhos, como um vento que sopra. Se você tem talentos e você não está usando isso para o reino de Deus, você acha que isso não é pecado? Aquele Senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 para outro. A Bíblia diz que o que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 para 4, o que tinha 1 enterrou. O que foi que aquele Senhor disse para ele? Servo mau e infiel, você sabe que eu sou sério com as minhas coisas, por que você não pôs esse talento no banco para eu colher os juros?
Você enterrou. Ele foi reprovado. Tem muito crente enterrando seus talentos. Tem muito crente enterrando aquilo que tem. E você sabe que Deus te deu isso, é para você usar no reino, mas você não está usando, é pecado. Você está em pecado diante de Deus, é desobediência. Não se submeter à liderança é pecado. Meu irmão, eu vou te ser muito sincero. Se você está aqui nessa igreja, mas você não gosta de mim, você está em pecado, meu irmão. Porque eu sou o pastor dessa igreja. Foi Deus que me pôs aqui. É melhor que você procure outro lugar do que você ficar debaixo da minha liderança, discordando e em maldição. Você está se amaldiçoando. Não sou eu, mas é o princípio. Ou então você está no seu lugar criticando. Eu quero te dizer que eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Pode não ser perfeito, porque eu não sou perfeito, eu erro mesmo, eu sou ser humano, mas eu estou dando minha cara a tapa, eu estou fazendo alguma coisa. Então, antes de você criticar minhas decisões, ou as decisões de um pastor, um líder de célula, alguém, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, com o que você tem. Olha para você mesmo, olha para a tua vida, quais são os teus frutos. Então, não se submeter à liderança é pecado? É. Pastor, mas meu líder é um cara que não é legal. Então vai conversar com Davi, que se submeteu a Saul, que tentou matá-lo várias vezes, que foi um rei que desobedeceu a Deus. Vai conversar com Davi, que era o novo rei ungido, mas que se submeteu ao rei Saul. Pastor, se eu maltrato minha esposa, é pecado? Deus te mandou amar a tua esposa e dar a sua vida por ela. Se você maltrata a sua esposa, você está em pecado. Se você não se submete ao seu marido, não conversa com ele sobre isso, você também está em pecado, minha irmã. Tem pessoas que estão em pecado e estão querendo depois clamar por Deus, pedindo um milagre, dizendo: Deus me ajuda. Deus quer te ajudar desde que você queira sair dessa vida. Eu não estou me colocando nesse púlpito como um santarrão, não é isso. Eu não estou aqui te acusando, eu estou fazendo o meu papel de pastor, porque um dia, quando chegar a minha hora, eu vou chegar diante do meu Senhor e Ele vai me cobrar. É bíblico. Ele vai me cobrar sobre a vida de vocês. A minha responsabilidade é maior que a de todos aqui. E Ele vai dizer: e as pessoas, as tuas ovelhas, Senhor, que dia é hoje? 22? 23? 24? Eu vou dizer assim: Senhor, está lembrado, dia 24 de junho de 2018, eu falei de pecado. Rebobina aí, Senhor, mostra aquela cena. Eu falei de uma vida de pecado, do que ela causa. Eu falei de uma vida de santidade. Senhor, eu falei. Se alguns não ouviram, Senhor, mas eu preguei a verdade. Eu preguei a verdade. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser através do nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.